Bom, gente, uma das questões que foi abordada hoje na reunião é a situação das pessoas que trabalham na, no atendimento aos pacientes neuroatípicos. Então, houve uma indicação do vereador Diego Barbosa sugerindo até estender aí contrato, horários e várias situações que foram debatidas para melhorar a situação desses trabalhadores. Então, nós tivemos aí os debates com relação a isso e os vereadores vários se pronunciaram no sentido da importância de valorizar esses profissionais. Vamos ver aí que falaram as vereadoras professora Amanda e a vereadora Márcia Valentim, entre outros que se pronunciaram, para a gente ver aí essa questão importante colocada durante a reunião ordinária do Legislativo na manhã de hoje. Vamos conferir. Bom, presidente, eu vejo com grande satisfação o debate aberto nessa casa sobre esses dois temas, né? Sobre a indicação do vereador Diego, a gente até debateu um pouco antes dele fazer os ajustes que a gente considerou que eram importantes, porque a Lei 182 de 2014, ela já prevê essa acumulação a partir da discricionalidade do Executivo, porque a hora extra é uma excepcionalidade, não é uma regra. A gente só depende da hora extra porque a gente ainda não tem professor em sala de aula, e por isso a urgência do concurso público, que a gente reiteradamente fala sobre isso. O ideal é que a gente tenha concurso público e professor em toda a sala de aula, porque a função de diretor já sobrecarrega demais o servidor quando está nessa função. Mas, enfim, como nós temos escolas em espaços muito distantes do centro, e muitas vezes a gente tem a dificuldade realmente de lotar nessas escolas profissionais, a concessão da hora extra para o diretor, às vezes ela se faz necessária. Isso já aconteceu até o ano de 2024. O que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro fez uma recomendação aos gestores que estavam no final do mandato, de número 344, que dizia que os cargos de confiança, de acordo com o artigo 19 da Lei de Servidor Federal 812 de 90, não poderiam fazer hora extra, porque, por óbvio, é isso, porque o cargo de confiança ele tem dedicação exclusiva. Acontece que desde o ano de 2014, quando o profissional de educação que está na direção, o professor que está na direção, passou a ser remunerado por gratificação escolar, que é o GGE, e saiu do DAS, que é o cargo de livre nomeação e livre exoneração, isso já não aconteceu no nosso município. Contudo, a Procuradoria do governo anterior resolveu entender por conveniência que a gente não poderia mais fazer o que sempre foi feito. E eu acho que o Brasil avança muito, porque quando tem essa emenda constitucional que tira do texto constitucional que o professor só pode acumular a função técnica e científica para qualquer outra função, que a mudança de redação é da deputada federal Maria Rosas, do Republicano, acho que é importante a gente falar a participação do Partido Republicano também no avanço da legislação, e ela consegue, ao final, a promulgação, dando e garantindo o encerramento de qualquer dúvida sobre a possibilidade do acúmulo de função, ela simplesmente ratifica o que nós já temos regrado. Teresópolis tem um arcabouço legal, como o Rangel muitas vezes fala, nós temos muitas leis, né? Acho que o que falta às vezes é a aplicação delas. A gente já está com isso muito bem definido. Eu acho que quando o Diego provoca o Executivo, o vereador Diego, ele simplesmente sinaliza para o prefeito o seguinte: pode fazer, não há mais dúvida, a segurança jurídica já está estabelecida constitucionalmente. E aí garante o conforto a esses diretores que, quando estão nas escolas, como o Fabinho mesmo conhece muito bem, Água Quente, que tem dificuldade de lotação, nós estamos hoje com um problema sério na escola de Alcino, que não consegue professor de matemática para dar aula, porque é um lugar distante, você não tem transporte que traga, que leva no horário comercial, o professor que vai lá, ele tem que, bem dizer, permanecer o dia inteiro lá, por causa da falta de acesso, a educação ainda não tem frota suficiente para dar condição do professor ir e vir. Então, a gente tem uma série de questões que atingem as nossas escolas do interior, principalmente as mais distantes. Só para fazer um acerto aqui, a vereadora se pronunciou sobre outra questão também colocada pelo vereador Diego, que é relativa, como nós vimos aí, às questões das diretoras de escolas, especialmente da zona rural. Mas vários vereadores falaram também sobre a questão das crianças neuroatípicas, porque quando não há prorrogação
da contratação, né? Hoje, por exemplo, muitas pessoas que ajudam no atendimento a pacientes neuroatípicos são do programa Operação Trabalho, o POT, que ele, quando encerra, não permite uma renovação. E aí, essas crianças, muitas que têm o espectro autista, elas perdem aquela figura que já vinha lhe acompanhando e que é muito importante essa continuidade para esse tipo de paciente. Então, a colocação do vereador Diego também foi nesse sentido. Outros vereadores se manifestaram também ressaltando a importância disso, inclusive a vereadora Márcia Valentim, agora sim, falando sobre esse tema dos pacientes neuroatípicos. Aprovado, a sessão vai ser prorrogada. Vereadora Márcia Valentim. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Eu quero me colocar favorável aqui à indicação que o Diego fez. Quero usar a fala da liderança para justamente falar sobre isso. Essa prorrogação aos profissionais que trabalham com crianças neuroatípicas é de grande importância, vereador Diego. Parabéns. Porque a lei brasileira garante, a lei brasileira de inclusão garante, né, o acompanhamento. Mas a gente precisa muito ir mais além, né, além do papel, de acompanhar, mas dar continuidade. E as crianças neuroatípicas precisam desse acompanhamento porque quando aquele vínculo é estabelecido, quando a criança começa a confiar no profissional, aí existe a ruptura. Então, é isso que a gente precisa evitar. E, além disso, dar a capacitação para esses profissionais, porque é de extrema importância, né? Tanto o TDAH quanto o transtorno do espectro autista precisa, e outras condições, né, no neurodesenvolvimento, precisa realmente ser olhado com muito mais atenção. Tanto é que a gente pôde colocar na nossa emenda impositiva no final do ano passado, na clínica para crianças neuroatípicas, sabendo da importância do acompanhamento médico, das especialidades para as crianças que precisam. Então, volta e meia a gente vê aí o desespero das mães, né, quando troca a profissional. O desespero das mães quando a criança estabelece aquele vínculo com a profissional, a confiança está ali estabelecida e acontece a ruptura. E a mãe fica desesperada e a gente entende isso, porque a ruptura traz o sofrimento emocional. A ruptura traz consequência. Há um bloqueio ali no aprendizado. Então, parabéns, Diego, por essa colocação, por essa indicação. Dizer também que a carreta da saúde continua ali no bairro São Pedro, na Praça dos Expedicionários, atendendo a população. São 120 exames por dia. Sábado, domingo está atendendo, com exceção de domingo agora não irá atender. Mas para quem não tem acompanhamento, né, que está aí nas ruas perguntando para a gente como é que faz, chega lá, talvez não tenha conseguido fazer porque não tem o acompanhamento, agora, no sábado, vai ter essa demanda livre e as pessoas podem chegar lá, fazer a sua consulta e já marcar e ser atendido aí para os próximos dias, porque a carreta vai ficar até no dia 14 de março. Exames de ultrassom, tireoide, transvaginal, abdômen total, exames oftalmológicos, atendendo ali toda a população do bairro São Pedro. Dizer também que o Café do Trabalhador tem sido uma conquista, né? Lá em São Pedro já funciona há alguns anos, agora no Meudon, ali na rodoviária, agora com almoço. Então, a gente vê ali o trabalhador, né, que acorda cedo, que precisa colocar o pão na mesa. Acorda cedo, ele pode parar ali, tomar o seu café, o taxista, a pessoa que dirige o Uber, diarista, tantas pessoas estão passando por ali, não é, vereador André? Podendo ser beneficiado ali com um pãozinho, com um café. Então, isso é uma conquista também, dando dignidade para as pessoas. E é isso, presidente. Muito obrigada. Bom, na sequência, nós vamos falar sobre questões relativas ao servidor público. O vereador Paulinho Nogueira ele se pronunciou sobre o reajuste dos servidores, né, que foi votado no final da sessão de hoje, em sessão extraordinária, e também aproveitou e falou sobre concurso público. Porém, antes de chamar a fala do vereador Paulinho, eu quero mandar aqui um abraço para o Diego Aguiar, lá na Álvaro Paná, ressaltando que o lugar continua aguardando que seja lembrado aí pelo poder público, e o José Carvalho, lá em Vieira, seu José,
mandando uma ótima noite para o Maurício Aragão, para os telespectadores e internautas e todos os familiares. Obrigado, seu José. Vamos lá conferir o que o vereador Paulinho Nogueira falou desse tema. Foi um dos principais da reunião de hoje, foi a aprovação do reajuste salarial dos servidores públicos municipais e também uma coisa que é de grande interesse dos servidores e de quem pretende se tornar servidor, que é a questão do concurso público. Vamos conferir. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, quem nos assiste, professora Márcia Valentim, professora Amanda. Senhor presidente, na questão da discussão dessa proposição, dessa indicação que o vereador Diego faz, eu sou totalmente a favor, maravilha, melhores do mundo se fosse realmente o contrato que Vossa Excelência Maurício traz para essa casa já no mandato anterior, né? A questão da contratação, realmente, carteira assinada, todos os seus direitos. Agora, a gente precisa muito se atentar, e eu sou servidor público, né? A gente precisa se atentar que o município precisa, sim, de concurso público para manter a folha de pagamento dos inativos. A gente precisa disso. É uma grande necessidade. Concurso público para o município. Todas as secretarias, vou dizer todas as secretarias hoje têm déficit de servidor público. Você vai em qualquer setor hoje da prefeitura, ou é POT, ou que é o Programa de Operação Trabalho e Emprego, ou também estagiário. O estagiário ele tem o direito de realmente estagiar para, quando ele cair dentro do mercado de trabalho, ele ter condição de realmente exercer a sua função com maior afinco. Mas a gente precisa de concurso público dentro do município, para poder realmente dar fôlego a essas secretarias para que atenda melhor o contribuinte. Ah, mas você... Não sou contra. Se o executivo encaminhar a lei para cá, que é para tratar das nossas crianças que têm realmente essa deficiência, que tem precisa desse atendimento, eu sou a favor, mas eu sou também a favor muito mais do concurso público dentro do nosso município. A gente precisa ter esse pensamento firmado para que o executivo realmente ele avance dentro do concurso público, porque uma cidade aonde fica esses contratos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso realmente não há condição de continuar acontecendo. A gente precisa de concurso público para que o município realmente consiga vencer a sua folha também dos inativos. Senhor presidente, eu trago aqui também uma... Bom, tá aí, lembrando que a votação do reajuste foi feita no final, né, do encerramento da sessão ordinária, teve uma sessão extraordinária. Tendo tempo aqui, a gente vai trazer, inclusive, o trechinho da votação. Mas o vereador Cacau Repórter, ele comentou sobre uma questão realmente que preocupa, especialmente pessoas que precisam trabalhar, ou estudar, ou visitar alguém em Petrópolis, que é a interrupção do trânsito na estrada Teresópolis-Itaipava. Realmente não há a menor condição de segurança, porém, não há também previsão para o início das obras, pelo menos até agora, segundo o vereador. Vamos ver o que ele falou sobre essa questão. Bom dia, senhor presidente, vereadores, todos que estão assistindo. Senhor presidente, só para reforçar aqui e parabenizar realmente essa casa, parabenizar todos os vereadores, a deputada, parabenizar o prefeito Leonardo Vasconcelos por essa iniciativa que realmente deixa a gente emocionado de ver as pessoas que ali chegam para pegar ali o seu alimento, o seu café, né? São 500 cafés na parte da manhã na rodoviária, mais 500 almoço, 500 jantares, bairro de São Pedro também, no Meudão. É importante demais, iniciativa assim,
que serve realmente de inspiração para a gente, para que a gente possa rever, né, e parabenizar aí o governo. Senhor presidente, eu quero falar da BR-495, a estrada Teresópolis-Itaipava. Doutor Amorim, a estrada Teresópolis-Itaipava já está interditada, já tem mais de uma semana, prejudicando, mas prejudicando muito, Maurício, o teresopolitano, petropolitano, as pessoas que trafegam pelaquela rodovia. Já mandei um ofício para o DENIT, vou entrar com requerimento nessa casa para que eles possam agilizar a liberação daquela rodovia. Não tem como a gente ficar com uma rodovia tão importante entre os dois municípios interditada. A previsão ali é de 3 a 4 meses para fazer a obra, Maurício. Aí como que a gente fica? Como que o médico, o professor, o vendedor, as pessoas que precisam ir para Petrópolis para poder trabalhar naquela região, e também os nossos agricultores que precisam escoar suas mercadorias em direção a Três Rios, em direção a 040, enfim. A alternativa que tem, eu tenho divulgado, que é passar por São José do Vale do Rio Preto. Você aumenta aí em 2 horas o trajeto que você levaria aqui 20 minutos e está trazendo um transtorno muito grande para as pessoas, elas estão entrando em contato o tempo todo. O DENIT, até o momento, não dá um posicionamento do que pode ser feito, né? Existe lá uma alternativa de fazer um desvio por esse serviço que precisa ser feito, mas até agora nada. Quero agradecer aqui, senhor presidente, o prefeito Leonardo Vasconcelos, o secretário de Agricultura. Entrei em contato com eles agora na manhã e já tem uma equipe trabalhando entre Santa Rita e o Vale do Cuiabá, que é uma alternativa, Maurício. Ali é uma alternativa que é terra batida, mas é uma alternativa para que as pessoas possam chegar até a localidade de Petrópolis e Itaipava. A preocupação maior dos usuários da rodovia, dos nossos teresopolitanos, é pegar a Baixada. Como é que você vai pegar a Baixada, pegar a Serra Velha para chegar em Petrópolis, né, com índice grande de assalto, arrastões na Baixada? Então as pessoas estão preocupadas, essa casa também está preocupada com a BR-495, uma rodovia importantíssima, mas se a gente não se posicionar e cobrar do DENIT, é uma obra que vai ficar ali, ó, pode cair até no esquecimento. Então eu estou aqui para isso, para agradecer, já tem uma equipe lá em Santa Rita, fazendo lá o reparo na rodovia, né? Na verdade, nessa via, claro, tem um limite de Teresópolis com Petrópolis, até o limite do município, a Secretaria de Agricultura já está lá atuando. Bom, a gente vai seguindo e agora lembrando que alguns projetos de lei foram apresentados na sessão de hoje e encaminhados para as comissões. A gente não vai poder falar de todos aqui, mas vou aproveitar a fala da vereadora professora Amanda, que foi uma das que aproveitou a sua oportunidade, né, de fala da liderança para comentar sobre esses projetos que ela encaminhou. Vamos ver quais são. O primeiro, que a gente trata da questão da transparência, né? A gente ter os painéis e placas informativas sobre dinheiro público utilizado em shows. Eu acho que o contribuinte que gosta desse movimento, a gente sabe que ele é benéfico para a saúde, para a cultura, né? A gente, vivendo com alegria, a gente tem até uma saúde melhor, mas ele precisa também saber que o seu dinheiro está sendo investido e de que fonte que ele vem para aquilo ali está sendo utilizado. Porque a gente tem um grande conflito de pouco investimento, às vezes, no que a gente precisa, que é emergencial, que é a saúde, por exemplo, e às vezes a gente tem um investimento que poderia, talvez, ser pensado de uma forma diferente, sendo utilizado em shows que não é o momento, de repente, da gente estar utilizando. Então, não é que não tenha que ter, tem que incentivar os nossos artistas locais, principalmente, mas a gente precisa elencar prioridades. Então, quando tiver algum tipo de evento, de show, enfim, que a gente saiba de onde está vindo esse dinheiro, por que está vindo, e que o contribuinte tenha a clara certeza de que seu dinheiro está sendo bem empregado. O outro projeto de lei, presidente, e aí vai até fazer sintonia com o requerimento hoje da gente votar o reajuste dos servidores, é que por muitos anos Teresópolis tem feito as correções que vêm pelos índices federais, mas a gente mantém uma grande parte da categoria de servidor público
ao teto do salário mínimo, porque a gente vai fazendo as complementações salariais. Os percentuais que são colocados pelos índices nacionais, eles vão incidir dentro do piso do salário do servidor, e ainda assim eles ficam abaixo do valor constitucional. E com isso o servidor, sempre das categorias mais básicas, né, é o calceteiro, é o pessoal de apoio, serviços de limpeza do município, esses servidores que estão aí já quase em final de carreira, estão sempre fadados a ficarem agarrados no salário mínimo, porque os índices percentuais que vão incidir pelo piso dele nunca conseguem ultrapassar o salário mínimo, e pela ordem constitucional ele precisa ganhar o salário mínimo. Então o município passa a complementar rotineiramente, trazendo essa questão de garantir o salário mínimo para esses servidores, e eles não sentem, né, no reajuste deles esse impacto previsto nos índices federais para o reajuste do servidor público. Então a gente está propondo aqui um estudo e um diagnóstico do Executivo para que a gente verifique isso e faça as correções que já são orientadas pelo STF, para que esses servidores, quando feita a correção percebida através de estudo e diagnóstico pelo Executivo, consigam, de fato, perceber os reajustes que são indicados para o serviço público e não ficar fadados e agarrados, conforme fala o Superior Tribunal Federal, o salário mínimo, sem sentir nenhum impacto de reajuste no seu salário, quando todo ano a gente faz as revisões gerais. Presidente, no mais... Tá aí, então, e antes de encerrar, a gente quer agradecer aqui, a gente vai trazer rapidamente a leitura do projeto que foi aprovado com o reajuste dos servidores. O Francisco de Assis, ele está falando aqui sobre o bota fora lá do Salaco, que tem feito muito mal para o meio ambiente, está ligadinho na gente, ele que é morador lá do Caleme, e está colocando aqui que as coisas estão muito complicadas por lá, e realmente, né, a gente tem falado isso diariamente, né, Francisco? Obrigado pela sua participação. Agradecer a minha amiga Suzana Caete, mandando uma boa noite para a gente, e o Alexandre Martins, parabenizando a vereadora, dizendo que na Câmara ele não citou, disse que só tem 3 que trabalham, o resto é dos trapalhões. É a opinião do Alexandre Martins participando aqui com a gente. Vamos ver aí rapidamente a questão da leitura do projeto do reajuste dos servidores. O vereador Luciano Santos, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, usando as atribuições legais que são conferidas e respeitando a lei orgânica e o regimento interno, torna-se pública a reunião extraordinária do dia 3 de março de 2026, terá a seguinte ordem do dia: discussão e votação da proposição abaixo, projeto de lei 010, de autoria do Poder Executivo Municipal, concede revisão geral anual para todos os servidores públicos efetivos e comissionados nos termos do artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal. Câmara Municipal de Teresópolis, 3 de março de 2026, presidente e vereador desta casa, Luciano Santos. E assim a gente vai fechando o nosso boletim da Câmara.